Vamos praticar e aprender muito inglês nessa aula. A gente vai continuar acompanhando a cena de Everybody Hates Chris, onde a família do Chris está comemorando Kwanzaa, né? A gente vai seguir o mesmo modelo das últimas aulas. A gente vai ouvir alguns segundos em inglês, depois vamos acompanhar com o texto e estudar o texto. Vamos lá então. While Tanya wouldn't speak about Kwanzaa, Drew was ready to start speaking Swahili. E aí, já entendeu alguma coisa? Sem o texto? O texto é tipo a rodinha da bicicleta, né? Vamos lá então, ouvir com o texto. While Tanya wouldn't speak about Kwanzaa, Drew was ready to start speaking Swahili. Ok? Então, while Tanya wouldn't speak about Kwanzaa, Drew was ready to start speaking Swahili. Vamos entender então qual foi a piada aqui? Então, enquanto, while. E nota que é bem rápido, né? While. Tipo, a gente não fala tipo while. Existe, claro, você pode falar um pouquinho mais devagar. Existem pessoas que falam assim e tal. Só que tem que acostumar a entender todo mundo, né? A pessoa que fala rápido, a pessoa que fala devagar. Então, well, Tanya, enquanto a Tanya não falava ou não queria falar sobre o Kwanzaa, o Drew estava pronto para começar a falar Swahili, que é um outro idioma. Por que soa engraçado isso aqui? Porque ela não queria speak. Uma observação, ó. Speak a gente usa principalmente para idiomas. Tá? Então, por exemplo, speak English, speak português. Agora, se você quiser falar com alguém, raramente se fala, eu vou speak with you. Soa muito formal isso, tá? E existe, claro, é gramaticalmente correto. Só que seria mais natural falar, eu vou talk to you. I have to talk to you, I want to talk to you. Seria mais comum, mais natural do dia a dia, assim, certo? E aí, soa engraçado porque ela não quer falar sobre o Kwanzaa. E o Drew, ele não só quer falar sobre o Kwanzaa, né? Que ele quer falar outra língua, quer falar tudo, né? Uma coisa que a gente faz bastante nas dublagens pro português, né? A gente sempre adapta pro que soa engraçado em português, o que soa bem em português. Então aqui, por exemplo, daria pra fazer uma piada. Daria pra falar assim, ó. Enquanto a Tony não usava a boca pra falar sobre o Kwanzaa, o Drew tava falando até pelos cotovelos. Seria uma dublagem válida em português. O que se faz geralmente na dublagem? Pega uma coisa que é falado na língua original. E aí, você não só traduz para o português, você adapta para o que soa bem no idioma que está sendo dublado. E é o que acontece na prática. É cruel, né? Porque você perde um pedação da mensagem original, mas é necessário. Porque muitas coisas que são engraçadas em inglês não são engraçadas pro outro idioma. Vamos então continuar. The first principle of Kwanzaa is umoja, unity. That means us black people gotta stick together. Well, that's it for Kwanzaa. E aí, você acha que o Drew fala inglês rápido? Deixa nos comentários, o que você acha? Vamos agora então acompanhar com o texto, ver se fica melhor para entender agora. The first principle of Kwanzaa is umoja, unity. That means us black people gotta stick together. Well, that's it for Kwanzaa. Ok, a gente vai falar do gotta de novo, hein? Olha que palavra teimosa, né? Então ele falou que o primeiro princípio, né? The first principle of Kwanzaa is umoja. Eu digitei aqui, mas eu não sei se é assim que se escreve esse umoja, né? Que é na língua que ele tá aprendendo ali, né, no Swahili. Então você percebe que o começo de um episódio serve como contexto pro meio do episódio e a gente já falou nas últimas aulas sobre contexto, né? Você nunca usa um idioma sem contexto, sabe? Se você tá viajando, você sabe que você tá numa viagem. Né? Você tem todo o contexto, ou seja, tem contexto visual, tem contexto de, sei lá, o humor das pessoas, o jeito que elas estão falando com você, a proximidade. Então tem muita coisa não verbal que já entrega a resposta do que eles estão falando. Ele falou essa palavra, né, emoji, que ele disse que significa, né, unity. Ele não falou a palavra significa, ele só deu uma pausa, né, tipo, o primeiro princípio é emoji, união, né, parece, ele já deu a entender que ele tá traduzindo, né, de Swahili pro inglês. Aí ele falou, that means, e ele fala bem rápido, né, isso quer dizer, that means, que nós, cadê o quê? Lembra que ele é oculto, né? A gente já viu isso em outras aulas. Estou fazendo bastante referência para outras aulas, né? Mas depois a gente faz um aulão aqui e compila tudo. A palavra que, em inglês, é o that. E ela pode ser oculta na maioria das vezes. Então você precisa se acostumar com a falta dela. Então ele falou que isso quer dizer que nós, né? Pessoas negras, black people, has got to be. Ele falou gotta be. De todas essas palavras ele falou gotta be. Então, o has. Foi muito rápido, sabe? Tipo, eu acho que ele pronunciou uma letra S ali. E é muito comum isso acontecer. A gente viu isso na última aula também, que a gente pode não usar o have, ou no caso aqui o has, vai soar mais informal, mas fica fácil de entender para as pessoas também. Então, ele falou got to, juntando fica gotta, significa tem que.
é o mesmo que have to, né? Então, has got to é o mesmo que has to. Emendando, has gotta é a mesma coisa que gotta. Se alguém come o has ali, não vai fazer falta, tá? Então, gotta tem que be together, tem que estar juntos. Aí ele falou que nós, pessoas negras, né, temos que estar juntos. E o narrador termina com uma piada, né? Ele falou, well, that's it for Kwanzaa. Ele falou, bom, de novo, né? Well, bom. É isso, né? That's it. That's it é o que a gente fala quando quer dizer que acabou alguma coisa, né? That's it. Tipo, ó, acabou. É só isso. E só. Então essa foi a piada. E só pro Kwanzaa, né? Só isso. Não tem mais nada, né? Ele quer dizer que Kwanzaa não é muita coisa. Não passa disso. Continuando então a cena. Come on, baby. You're gonna miss it. Here. Here's your corn. What am I supposed to do with this? Analise o contexto, né? Então a Rochelle chamou ali a Tonya, falou alguma coisa pra ela. O Drew tá lendo alguma coisa que tá escrito assim, ó, About Kwanzaa. Agora que eu vi que Kwanzaa tem 2 letras A no final, né? Então que é sobre o Kwanzaa. Ele tá lendo o manual, né? Parece aqui algumas instruções sobre About Kwanzaa. Vamos agora acompanhar com o texto. Come on, baby. You're gonna miss it. Here. Here's your corn. What am I supposed to do with this? Come on, baby, né? Vem, querida, né? Come on pode ser várias coisas. Nossa, depende muito do contexto. Tem várias formas de traduzir o come on. Então sempre pega o feeling que a palavra carrega. Não se apegue tanto à tradução, porque você fica louco, tá? Ficar pensando em traduzir, nossa, vai ficar louco. Porque tem várias traduções. É igual em português, né? Esse dia eu vi um vídeo engraçado que tem várias formas de interpretar o puts, né? Ou, sei lá, tinha até um palavrão assim que se fala com tanta frequência em português. Depende do tom de voz da pessoa, depende do contexto, vai ter um sentido diferente. É o que acontece com come on, né? Come on, pode alguém estar apressando você, falando come on, né? Tipo, vai lá. Come on pode ser tipo, come on. É tipo, tá de brincadeira comigo, né? Tá brincando com a minha cara. Come on. Pode ser no sentido de convidar alguém, igual ela falou, né? Come on, né? Tipo, chega aí, vamos lá, come on, vamos lá. Pode ser no sentido de vamos lá, né? Igual eu falei agora um pouco, tipo, pode estar apressando a pessoa, pode estar encorajando a pessoa, tipo, vamos lá, come on. Então tem várias formas. Aí ela falou, you're gonna miss it. You're, né? You are, ficou you're. Going to, ficou gonna. Fica emendado na fala, né? You're gonna, você vai. E miss, que é o verbo perder. Não perder de perder um jogo, de derrota, assim, ou perder de sumir alguma coisa, tipo, cadê minha chave? Eu perdi minha chave. Não. É um perder de perder uma chance, uma oportunidade. Por exemplo, quando você perde um avião, você miss the airplane. Perder uma oportunidade seria miss an opportunity, tá? Então ela falou, vem cá, né? Tipo, você vai perder, né? Você vai perder esse momento aqui, né? You're gonna miss it. E aí ela falou, here's your corn. Here is, perceba que ela falou here's, né, já emendado. E aí quando ela falou your, ela falou here's your. Parece que tem um J, né? Here's your corn. Nota depois. Volta um pouquinho no vídeo e percebe que ela fala here's your corn. E tem muita gente que fala assim em inglês, tá? Tipo, ao invés de falar this year, muita gente fala this year. É um sotaque. É um jeito das pessoas falarem. O que a gente tem que fazer? Se acostumar com isso, que a gente vai ouvir pessoas falando de vários sotaques diferentes, certo? E pra falar, qual que eu falo? Qual que é o certo? Bom, não tem o certo. Você vai escolher o que soa melhor pra você. E lembrando que você tem que fazer esse tipo de exercício aqui que a gente tá fazendo agora, pra na hora que você for falar, você não ter que pensar, tá? Porque pensar demais, né? O pensamento exagerado ali na hora de falar é o pior inimigo da fluência. Porque se você tem que pensar, tem que traduzir, tem que escolher uma das formas de falar na hora que vai falar, não vai ser fluido, não vai ser fluente, né? Pensa assim, tudo que você fala, igual eu tô falando com você agora em português, tudo que eu falo é pré-moldado na minha cabeça, sabe? As frases muitas vezes são prontas, a escolha de palavras já foram feitas, sabe? Pelo meu estilo de fala, pelas pessoas que eu converso. Então trabalha aqui, coloca energia aqui, ó, nesse tipo de exercício que a gente tá fazendo, de texto com áudio, de análise, pra hora de falar você não ter que pensar. Imagina só, eu tá falando com você agora e tá escolhendo o sotaque. Nossa, eu vou falar que nem um nordestino agora. Não, vou falar que nem um português agora. Não, seria muito mecânico, né? Eu teria que pensar cada palavra que eu ia falar. Então, não soa bem. Aí a Tonya pergunta, what am I supposed to do with this? Então, what am I, já emendado, né? What am I supposed to? Quando você é supposed to fazer alguma coisa em inglês, é que é pra você fazer aquilo. Uma obrigação.
né? Por exemplo, eu tenho que ficar aqui. Tem várias formas de falar isso, né? Eu posso dizer I have to stay here. Eu posso falar I have got to stay here. Eu posso abreviar I've got to stay here. Eu posso falar I gotta stay here. Eu posso falar I must stay here. Olha, a lista vai se estendendo, né? E eu posso falar também I'm supposed to stay here. Ou seja, é pra eu estar aqui. Né? Ele soa um pouquinho mais passivo, né? Tipo, é pra. Tipo, me pediram, ou me mandaram, é pra fazer alguma coisa. Então ela falou, o que é pra eu fazer com isso? What am I supposed to do with this? Ela coloca a ênfase no this, né? O que é pra fazer com isso, né? Isso que ela tá segurando, né? This. A diferença, muitas vezes, de this pra that, não é nem a tradução, né? Como eu sempre falo, não se apega à tradução. É mais o sentido. Se a pessoa tá segurando alguma coisa na mão dela, ela chama de this. Mas se eu tivesse na frente da Tônia, eu ia chamar isso de that. Porque tá na mão dela, não na minha mão, entendeu? Continuando então a cena. You husk it, and then we make hats out of it, you know, to keep the blue-eyed demons out of our heads. Whatever. O que você acha da Rochelle? Você acha que ela fala rápido? Vamos analisar agora com o texto. You husk it, and then we make hats out of it, you know, to keep the blue-eyed demons out of our heads. Whatever. Ok. Então ela falou you husking. Então, you are, emendando, fica your, certo? Só que muitas vezes, isso num ambiente bem informal, é claro. Mas quando eu falo informal, às vezes o desleixo na fala acontece porque você tá com pessoas que você conhece, né? Pessoas que você fala todo dia. Então não é um informal no sentido ruim, sabe? Tipo, nossa, a pessoa fala mal, fala desleixado. Não, é uma coisa natural do dia a dia, né? Então quando ela fala you, ela não falou nem o R, nem o your. Ela falou you, né? Então, ela deixa de falar uma palavra. Isso é normal, tá? Então, por exemplo, se eu quiser perguntar, né? Você tá brincando? Are you kidding? Eu posso falar, you kidding? Não falar o are, simplesmente, tá? Por quê? Primeiro que já é óbvio na frase, já teria um are ali. E segundo que é um ambiente mais tranquilo ali, as pessoas vão entender muito bem. Não vai fazer falta aquela palavra. A gente faz bastante isso em português também. Aí ela falou, and then, né? E então, isso aqui quando você tá contando histórias é muito útil. Tipo, porque você fala, né? And then, né? E daí, então, e depois. Isso aqui mostra que vai ter sequência, né? Vai vir alguma coisa, algum evento depois do que você já mencionou. Então ela falou, e depois nós fazemos chapéus. Chapéus com isso. Né? Quando você faz algo out of alguma coisa, significa que você está fazendo algo daquela coisa. Né? Então, por exemplo, out of wood seria de madeira. Out of corn seria de milho. Tá? Então, depois a gente faz chapéus disso, né? Disso o quê? Do que eles estão falando ali. You know, sabe? Muito útil, né? You know, muitas vezes não soa como you know, soa mais como um ya. You know. Tem uma música famosa do Nickelback. Putz, tô ficando velho. Se você gosta do Nickelback, digita aqui embaixo. Eu gostava. Não é que eu deixei de gostar, né? Eu acho que eu deixei de ouvir. Passou muito tempo, né? Ficou lá na adolescência. Mas tem uma música famosa do Nickelback, ele fala, you know, né? Várias vezes. Então ela falou, sabe, you know, pra manter os demônios de olhos azuis fora das nossas cabeças. Então você percebe que tem um phrasal verb aqui. Se você estuda inglês, você deve ter ouvido falar disso, né? Phrasal. O que é o phrasal verb? É o que eu chamo de frase pronta, muitas vezes. Mas o phrasal verb, os professores de inglês, eles usam uma forma bem técnica de explicar isso, né? Tipo, phrasal verb é um verbo mais uma preposição. E eu explico de uma forma mais prática. Eu falo, phrasal verb são duas palavras emendadas, uma com a outra. Pronto, acabou. Esse é um phrasal verb, né? Se você pega em português, por exemplo, jogar fora. Jogar fora é um phrasal verb. Jogar fora. Por quê? Jogar é um verbo isolado, né? Jogar. Posso jogar alguma coisa no chão, posso jogar videogame, posso jogar futebol. Jogar na loteria. Jogar. É um verbo isolado. Só que quando você pega o jogar e coloca o fora na frente, jogar fora, já muda completamente, né? Jogar fora não tem nada a ver com jogar futebol. Jogar fora já significa descartar, né? Eliminar alguma coisa. Não significa arremessar, né? Igual jogar a bola. É jogar é mais específico por causa do fora. Então, quando você pega o jogar é um verbo. Jogar fora é um verbo frasal. Ou seja, é um phrasal verb. Keep out, ó. Keep out é um phrasal verb. Keep out significa manter alguma coisa longe, né? Se você vê uma placa, por exemplo, tá lá na placa assim, ó. Keep out. Significa que é pra você ficar longe dali. Tipo, sai fora daqui. Né? Às vezes é pra você não pisar na grama, às vezes é pra você não entrar numa certa porta e tudo mais. Keep out é manter fora. Então, tá falando pra você manter, keep, esses demônios de olhos azuis fora
das nossas cabeças, né? Out of your heads. Ah, mas esse out of é o mesmo out of daqui? Sim, é lá. Out of, out of. Só que aqui tá como phrasal verb, né? Keep out of. Aqui já é make alguma coisa out of. É um outro verbo frasal, né? Fazer alguma coisa de uma outra, né? No caso do it aqui. Existe uma referência aqui, né? Com pessoas brancas, né? De pessoas de olhos azuis, né? Demônios de olhos azuis. É pra fora das nossas cabeças. E aí ela falou, whatever. Né? Tipo, whatever. Tipo, sei lá, tanto faz. Tô nem aí com isso. Whatever. Se dane. Tem várias formas de traduzir isso. Eu não sei como ficou na dublagem. Mas vou bater nessa tecla de novo. Não se apega em tradução, tá? É um tiro no pé. Por quê? Porque quando você prioriza o feeling que a palavra carrega, você entende de primeira. Às vezes, a tradução você precisa pensar um pouquinho. Mas quando você pega o feeling que a palavra carrega, você pega muito mais rápido, tá? Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Imagina que tem alguém aplaudindo algo que você fez. Você fez uma apresentação na empresa e estão te aplaudindo. A pessoa fala, amazing. Aí você para. Nossa, amazing. O que será que é amazing? Amazing é maravilhoso. Não, eu acho que amazing é incrível. Pera, será que ele quis dizer que foi incrível ou que foi maravilhoso? Tá vendo que é um diálogo inútil na sua cabeça que acontece quando você fica traduzindo ao pé da letra? Quando você fica palavra por palavra traduzindo? É um diálogo inútil, por quê? Se a pessoa tá aplaudindo e falou amazing, você já pegou o feeling da palavra, que é algo muito bom, né? É bom, seja lá o que ela falou, ela gostou, certo? É o que basta. É o que basta. Claro, se você tem tempo, tá com textinho e tudo mais, aí beleza. Numa aula como essa, a gente faz isso. Mas lembre-se, na hora que você tá falando inglês com alguém, você tá conversando, não é hora de pensar mais, não é hora de traduzir mais. Ali é a hora do vamos ver já, na hora da prática, né? Tudo que você poderia ter feito de traduzir, de entender, você já poderia ter feito anteriormente. Vamos então continuar com a cena. Look, can I have some money to buy a Christmas present for my friend Monica? Well, I'm afraid that's not in accordance with the principles of Kwanzaa. Or my father's cheapness. Bom, você já sabe quem é o Julius, já sabe que ele economiza bastante dinheiro, né? Então use como contexto, né? Lembra que tem muita coisa não verbal que já entrega a resposta, né, do que tá acontecendo. Eu já dei um exemplo desse em uma outra aula, vou dar um exemplo parecido. Imagina que você tá no aeroporto e você chega no guichê que tá escrito information. E aí você vai falar com a pessoa, né? Você fala, good morning, por exemplo, bom dia. Antes de você abrir a boca, a pessoa que tá lá, ela já tem uma certa ideia do que você pode falar. Você nem abriu a boca ainda. Mas pensa, você tá no aeroporto, então você tá viajando. Tudo esse contexto. Ela vai olhar pra você, né? Sei lá, se você estiver nervoso, nervosa, talvez a pessoa já pode tirar a conclusão de alguma coisa. E o guichê tá escrito informação, então é muito possível que você vá pedir informação. Então pense, o idioma usado na vida real sempre tem contexto, sempre tem uma situação, sempre tem uma história envolvendo. Vamos então agora ouvir com o texto. Look, can I have some money to buy a Christmas present for my friend Monica? Well, I'm afraid that's not in accordance with the principles of Kwanzaa. Or my father's cheapness. Ok, deu pra entender a piada no final? A gente vai entender até aqui no finalzinho do vídeo. Então ela falou, look, olha, can I have some money? Posso ter um pouco de dinheiro, né? Can I have? Esse pedaço de frase aqui, esse chunk, é muito útil. Posso ter. Você fala muito assim em inglês, né? Posso ter? Can I have? Pode ser em geral. Se ela quisesse alguma coisa que tivesse ali na mesa, ela poderia falar, can I have? Né? Posso ter? Alguém pode falar, né? Posso ter a salada? Can I have the salad? Posso ter? Can I have? Can I have some? Posso ter um pouco? Né? Posso ter um pouco? Can I have some? Posso ter um pouco de dinheiro para comprar um presente de Natal para minha amiga Mônica? E aí o Julius dá a resposta dele, né? Well, bom, I'm afraid. I'm afraid significa que estou com medo. Só que também a gente usa para falar eu temo que alguma coisa. Então você vai meio que explicar, né? Tipo, eu temo que isso não vai resolver o problema, por exemplo. Você pode usar I'm afraid. E pode também ser um jeito de falar infelizmente, sabe? Então vamos usar um infelizmente aqui que vai soar muito bem com o tom de fala que ele tá usando ali. Então ele falou, infelizmente, isso não tá, né? That's not, isso não está em acordo, in accordance with, não tá de acordo com. Não tá de acordo com os princípios do Kwanzaa, que depois que eu vi só que tem duas letras As, né, no final. E aí qual foi a piada do narrador? Ele falou, ou da barateza do meu pai. Como que a gente poderia falar isso em português, né? Barateza. Seria a mão de faca, né?
do meu pai. Então, essa foi a piada, né? Não é de acordo com os princípios, ou não é de acordo com a mão fechada do meu pai. Vamos então para a última cena. Well, she got me a gift, so shouldn't I give one back? Absolutely. Here. Give her this coin. Ok. Well, de novo, né? Well. Você vê que toda hora tá usando, né? Se uma palavra é muito frequente, é porque ela é muito importante. Você vai priorizar alguma coisa baseado na frequência que aquela coisa é usada em inglês, tá? Use isso na sua cabeça. Tipo, não. Eu quero inglês avançado agora. Eu quero uma coisa... Não. Pense em coisas mais usadas e coisas menos usadas. As menos usadas, você pode chamar de avançado, de menos importante. As mais frequentes, as palavras mais usadas são aquelas que você deve saber. São as mais importantes. Certo? Então, vai por frequência de uso das palavras. Então, well, she got me a gift. Né? Ela me deu um presente, né? Ela me obteve. Ela me conseguiu. Ou seja, ela pegou pra mim, né? Ela obteve, comprou pra mim. Ela me comprou um presente. A gente falou na última aula das traduções que podem ter o get, né? A mais coringa de todas é no sentido de obter. Porque obter pode ser comprar, pode ser pegar, pode ser buscar, pode ser muita coisa, né? O obter. Então, obter é uma tradução que funciona bastante. Então, ela me comprou um presente. Então, eu não deveria, né? Shouldn't I give one back? Eu não deveria dar um de volta? Ele falou, absolutely. É um jeito de falar sim, né? Absolutely, né? Absolutamente, né? Claro que sim. Aqui. Dê a ela esse milho. Note que ele fala giver, né? Give com her fica giver. Give her this corn. Né? Give her this corn. Dê a ela esse milho. Obrigado por assistir mais essa aula, pessoal. Se gostou, deixa os comentários aqui. Deixa um like. Vou estar postando mais vídeos como esse, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui na tela uma aula desse mesmo modelo com outro episódio. Tenho certeza que você vai gostar. Te vejo lá. Tchau, tchau.